Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Há muito tempo que o Senhor me apareceu, dizendo: Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Deus que cuida de mim. Tu és o Deus que cuida da Tua igreja, cuida da Tua noiva. Tu és o Deus, ó Pai querido, que é um Deus presente e está presente agora neste momento, para derramar do Seu amor, da Sua bondade, para derramar da Sua presença e para nos atrair, para estarmos com os nossos olhos postos em Ti. Eu Te agradeço, Senhor, porque não importa qual seja o tamanho do vale, ali o Senhor está presente. E se eu estiver lá em cima do monte, seguro, ali o Senhor está presente. Esse é o conforto que eu tenho em Tua palavra e em Tua presença, Senhor Jesus. Essa é a minha alegria, saber que Tu és um Deus presente. Aleluia. Então, Deus Todo-Poderoso, fala conosco nessa noite. Fala conosco porque precisamos de Ti. Amém. Glória a Deus. Bom, aqui o livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi aquele que logo após Isaías, também profetizou sobre o cativeiro e viu a nação de Israel, viu a nação de Israel e de Judá sendo levados para o cativeiro, para ficarem presos na Babilônia, para ficarem presos ali na mão dos seus inimigos, viu a destruição da nação de Israel. Mas ele estava ali antes, já Jeremias, depois de ter a profecia de Isaías, e já estava dizendo assim: vocês vão ser levados sim para o cativeiro. Mas já havia da parte do Senhor uma palavra, a qual dizia que o Senhor traria-os de volta. Havia uma palavra de que o Senhor não ia permitir que eles vivessem ali eternamente, porque nós não fomos feitos para sermos escravos do diabo, nós não fomos feitos para ser escravos do inimigo que traz opressão sobre o povo, nós não fomos feitos para vivermos debaixo do pecado, escravos do pecado. Nós somos feitos para andar em Deus, para viver em Deus, para ter uma vida em Deus. E Jeremias aqui já está no momento em que ele está falando daquilo que Deus irá fazer no futuro, após o período em que o povo viveria no cativeiro. Jeremias aqui já está profetizando, já está falando de algo que Deus já havia revelado a ele há muito tempo, que Deus iria atrair seu povo novamente para si, e nós podemos ver isso na palavra de Deus, que Deus traz de volta o povo da nação de Israel e de Judá de volta para a sua terra. Nós podemos ver isso lá no livro de Ageu, quando o povo já está ali já na terra de Israel novamente, e o templo é construído, a segunda casa é construída, e nós podemos ver ali Deus cumprindo a sua promessa que havia feito aqui no livro, aqui através de Jeremias, de que sim, eles iriam para o cativeiro, mas voltariam para a sua terra. E isso é o amor de Deus para conosco. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e vida abundante. Nós sabemos que a nação de Israel e a de Judá só foi levada para o cativeiro, só foi levada para a Babilônia, só foi ali regida por reis inimigos, porque ela se afastou do Senhor, porque ela deixou de ter um vínculo com o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que transmite verdade em todo o tempo, e ele sempre disse que se o povo se voltasse contra ele afastaria, lançaria para longe da presença dele. Ele sempre disse em sua palavra que se o povo se servisse a outros deuses, a nação de Israel seria sucumbida a se tornarem escravos novamente, assim como foram escravos no Egito.
Então cabia à nação de Israel entender a quem elas queriam pertencer. A um Deus que dava tudo livremente, ou servir a um rei inimigo. E isso tem muito a ver com as nossas vidas. Porque hoje nós temos duas escolhas a fazer. Hoje nós temos duas escolhas a fazer. Uma é servir ao Deus Todo-Poderoso que nos ama, que amava a nação de Israel e que nos amou tanto que entregou seu Filho Jesus. Ou a outra é sermos escravos dos nossos pecados e dos nossos delitos e sermos escravos nas mãos de Satanás. A escolha hoje parte de mim e de você, e eu sempre acho interessante porque quando nós olhamos para a história do povo da nação de Israel, nós falamos e pensamos assim, eu também penso em algum momento, não é possível que um povo que viu a mão de Deus tão grandemente ao sair do Egito preferiu o Egito. Não é possível que um povo que viu o livramento de Deus e dar uma nova terra para eles como herança e abandonar este Deus. E não é diferente nos nossos dias, e não é diferente nas nossas vidas. Nós somos tirados do Egito, nós somos tirados da escravidão, do pecado, quando nós encontramos o Senhor Jesus, mas ainda estamos caminhando para a terra prometida. E durante a nossa jornada para a nossa terra prometida, que é a vida eterna com o nosso Deus, durante essa jornada, como tem sido os seus passos no meio do deserto? Nessa jornada em que você está caminhando para a terra prometida, quais têm sido as suas motivações? Você tem olhado para Deus, o autor e consumador da sua fé, e tem se confiado nele assim como Moisés confiou em todo o tempo? Você tem olhado para o seu Deus e tem feito como Josué, que quando Moisés entrava no templo, Josué fazia o quê? Saía dali do meio da comunidade e ia atrás de Moisés e ficava à porta do tabernáculo, porque sabia que a presença de Deus se manifestava ali, porque sabia que a presença de Deus estava ali, e Josué queria estar próximo da presença de Deus. O povo estava no deserto, mas o deserto naquele momento não era somente lugar de privação e escassez, não, era momento de ver a presença de Deus sobre a vida deles. Eu e você estamos caminhando para a terra prometida. A jornada continua do povo de Deus em busca da sua presença. A jornada continua do povo de Deus que hoje pode se relacionar com o seu Deus. A jornada continua, você não parou, você está em busca da terra prometida. E talvez você, como a nação de Israel, tenha que ouvir essa palavra. Talvez você, como a nação de Israel, tenha que ouvir: há dois caminhos para você escolher. E ele disse isso para a nação de Israel: o caminho da vida e o caminho da morte. E o conselho que o nosso Deus disse para aquele povo é o mesmo que ele dá para nós hoje: escolhe, pois, a vida. Irmãos, nosso Deus nos viu envolto pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelos nossos delitos. E Ele não nos deixou presos nele. Ele nos enviou o seu Filho Jesus para que pudéssemos sermos livres. Ele enviou o seu Filho Jesus para que pudéssemos sermos livres nele, para que pudéssemos sair do nosso Egito, para que pudéssemos sair de uma vida de escravidão. E ele diz dessa forma: com amor eterno te amei. Ele nos amou primeiro. Deus, quando formou o homem, Ele nos amou de forma tão grande que Ele já estava pensando em mim e em você, para vivermos na presença dEle. Fomos criados para louvor da sua glória. Deus, quando formou o homem, Ele já estava almejando ter um relacionamento com você.
assim como ele tinha com Adão no jardim. Mas a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E a morte não é apenas morrer o corpo físico. A morte é não ter comunhão com o nosso Deus. A morte é não ter o sopro da vida de Deus habitando em nós. A morte é não ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A morte é não conhecer a Jesus como nosso Salvador. A morte é não ter um relacionamento com o nosso Deus. E por quanto tempo você vai seguir a sua vida? Por quanto tempo nós vamos seguir as nossas vidas sem um relacionamento com Deus? Por quanto tempo nós vamos deixar de viver uma vida sem um relacionamento com Deus? Porque assim como a nação de Israel, quando estava no deserto, teve a opção de ouvir a voz do próprio Deus e recusou, como eu tenho dito isso em várias pregações minhas, assim ainda hoje, pessoas estão dizendo para os seus pastores: pastor, fala o Senhor com Deus e transmite para nós a palavra do nosso Deus. Estão dizendo: presbítero, fala você com Deus e revele para nós aquilo que Deus tem para nós. Estão dizendo diáconos, estão dizendo homem de Deus, mulheres de Deus, estão dizendo para pessoas que ele conhece, que buscam o Senhor, que adoram o Senhor, que invocam o nome do Senhor, estão colocando a responsabilidade de Deus falar com eles. Nós, igreja, estamos colocando a responsabilidade de Deus falar conosco somente através dos nossos líderes, através de pessoas que nós sabemos que são pessoas de oração, através de pessoas que nós sabemos que ouvem a voz de Deus, enquanto Deus quer falar contigo. Você é a igreja do Senhor e Deus quer falar contigo. Então neste momento você deve abrir o seu coração para que Deus fale contigo. Deus está hoje descendo sobre o monte. Deus está hoje descendo sobre o monte, mas Ele está falando para mim e para você hoje: santifique-se hoje, santifique-se hoje, santifique-se hoje, porque eu quero falar contigo. Separe a sua vida para o Senhor. Ele nos amou muito além das nossas debilidades e fraquezas e pecados. Mas Ele não deseja que vivamos debaixo do pecado. Hoje Deus quer falar contigo. Hoje Deus quer falar com você. Mas para que Ele fale contigo, hoje você precisa dizer: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Senhor, hoje eu quero renunciar o meu pecado. Hoje eu quero renunciar os meus atos que me levam para longe de Ti. Só que não pode ser de uma forma, uma palavra repetitiva. Não pode ser de uma forma que você vivia antes. O seu coração tem que estar empregado nisso. Porque a palavra do Senhor diz que se você o buscar de todo o coração, você o encontrará. Deus não aceita palavras vazias. Deus não aceita simples rezas. Mas Deus aceita um coração quebrantado e contrito. Diz a palavra do Senhor que Ele não rejeita. E hoje é o momento de chegar com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor e entender que o Deus de Israel, que ouviu o clamor do povo, como Ele disse para Moisés: eu tenho escutado o clamor do meu povo. Hoje Ele vai ouvir o seu clamor e vai falar contigo. Porque você não quer mais ser escravo do pecado. Porque você não quer mais a sua vida firmada na lama, né? Uma vida firmada na lama, que firmeza tem, né? Ela afunda cada vez mais. E é isso que a palavra diz sobre o pecado. Diz, né, que um abismo chama outro abismo. Mas hoje é dia de encontrar o perdão e a graça do Senhor Jesus. Hoje é dia de ter a vida restaurada. Porque hoje Ele, com amor eterno, Ele te amou. E hoje com bondade, Ele te atrai. Ele te atrai. Jesus nos chamou para vivermos a presença dEle. A mesma chamada que Ele fez para com os 12, Ele está fazendo para você agora. Ele está te convidando para que você seja filho de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio aos homens, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Para onde você está correndo? Deus nos atraiu com amor eterno, e com bondade. Mas para onde você está correndo? Deus provou o seu amor para você, para conosco, pelo simples fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo eu e você ainda pecadores. Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse é o amor que Ele nos atrai. Jesus é o amor que nos atrai à presença de Deus. Diz a palavra do Senhor no livro de João também, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Diz a palavra do Senhor no livro de Timóteo que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Esse é o amor que Deus tem para conosco, é Jesus Cristo, seu Filho. Esse é o amor que Deus tem para conosco. Agora que nós precisamos provar é o nosso amor para com o nosso Senhor e dizer: eu quero servir a este Deus. E dizer: vou renunciar os meus pecados, vou renunciar o meu passado. E olha, isso nós podemos ver com clareza aqui no Velho Testamento de um homem que renunciou a sua história para que pudesse viver com Deus eternamente. E o nome dele era Jacó. Jacó fez isso quando ele teve um encontro com Deus, quando ele teve um encontro com o Senhor no deserto, no meio das suas dificuldades, ali no lugar de privação, foi o lugar onde ele teve encontro com Deus. Por isso que eu sempre digo que o deserto é um lugar de encontro com Deus. Não é apenas de dificuldades, de privações, é um lugar de encontro com Deus. Diz assim, ó. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Agora ele chamou de Betel, que significa casa de Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Olha só o que Jacó fez.
Um encontro com Deus durante um sonho, durante enquanto dormia, no meio do deserto, ali no lugar onde só estava ele. Ele viu uma escada postando nos céus e anjos subindo e descendo. Ele viu a presença, ele teve um encontro com a presença do Deus Altíssimo. Essa escada representada onde anjos subiam e desciam na presença de Deus, representa o nosso Senhor Jesus, porque Ele é o único caminho que liga o homem a Deus. E Jacó viu, e ali ele construiu um altar, chamou de casa de Deus, e consagrou aquele lugar para Deus, e consagrou a sua vida para Deus, e a sua confiança em Deus. E hoje Deus está se manifestando para você através do seu Filho Jesus. A escada está posta do alto dos céus até a terra, e você pode ver agora você pode ter agora a presença de Deus sobre a sua vida. E você pode viver agora o amor de Deus sobre a sua vida. Esse amor eterno com o qual Deus nos amou e nos atraiu, esse amor a Jesus Cristo, não há motivação nenhuma maior do que essa que nós possamos ter, do que Jesus Cristo sobre as nossas vidas, do que Jesus Cristo nos guiando, do que Jesus Cristo conduzindo os nossos corações, do que Jesus Cristo sendo o centro das nossas emoções, porque quando você estiver triste, quando você for chorar, você pode ir diante de Jesus Cristo e apresentar diante dele todas as suas lágrimas. E apresentar diante dele todas as suas lágrimas e as suas dificuldades. E ele vai te ouvir, e ele vai te escutar, e ele vai guiar a sua vida, e ele vai conduzir o seu coração, porque a sua palavra diz no livro de Tiago. Livro de Tiago não, no livro de Filipenses. Sua palavra diz no livro de Filipenses, deixa eu ver aqui o versículo, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É isso que Deus tem para você. Quando você estiver em momentos de grande dificuldade, em momentos em que você quer chorar, em momentos que você quer extravasar o seu coração, você deve recorrer ao Senhor Jesus, deve sim buscar a sua face e apresentar a Ele as suas dificuldades. Talvez seja este um momento de dificuldade da sua vida, talvez seja um momento que você vai falar assim: nunca vivi um momento tão difícil igual o que estou passando hoje. E eu quero dizer para você, não é hora de recorrer a alguém para que busque a Deus. Não é hora de recorrer a alguém para que busque a Deus por você. É hora de você entender que você deve apresentar a Deus as suas petições diante de Deus com oração e com súplica, que Ele tem cuidado de você. Ele diz no livro de Pedro, lançai sobre Ele todos os seus anseios, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos que entender que o nosso Deus cuida de nós. Enquanto nós buscamos a face dele, Ele firma os nossos pés sobre a rocha. Enquanto nós buscamos a sua presença, Ele nos fortalece. A sua palavra ainda diz mais aqui no livro de Salmos, capítulo 31. Livro de Salmos, capítulo 31, versículo 24. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O Senhor
Ele deseja que você o busque até o encontrá-lo. Ele deseja que você busque a sua face, se esforce diante dele, que tenha desejo da presença dele, que almeje a sua presença, que almeje a sua graça, a manifestação do seu poder. Deus não deixou ali aquele povo no deserto para que eles só estivessem passando pelo deserto, mas para que eles se esforçassem em buscar o seu Deus, para que cultuasse o seu Deus, para conhecer o coração do seu povo, o quanto eles buscavam de Deus. Deus nos conduz pelo deserto para conhecer o nosso coração e para que o coração dele seja aberto em direção às nossas vidas. Se você está passando por um momento de deserto, de dificuldade, saiba que Deus tem uma terra prometida para você além das suas dificuldades. Saiba que Deus tem uma palavra poderosa para você no meio do deserto, que Ele fará jorrar água da rocha no meio da sua maior privação de água. Ele trará alimento, o pão vivo dos céus para que você se sacie. Ele te dará segurança no meio da noite, para que nada, nenhuma fera selvagem possa te alcançar no meio do deserto, para que o inimigo não possa te tocar no meio do deserto. Deus, Ele olha para você, Deus, Ele olha para você e deixa a sua mão estendida sobre a sua vida, para que você viva em segurança. Mas você precisa escolher a Deus, você precisa escolher a presença de Deus. No meio do deserto houve pessoas que escolheram o Egito. No meio do deserto houve pessoas que escolheram o Egito, mesmo sabendo que um Deus que ia à frente deles era um Deus libertador, que fez eles passarem por meio das águas do Mar Vermelho com os pés enxutos. Um Deus que logo depois de passarem pelas águas sucumbiu todos os seus inimigos. E assim é nas nossas vidas. Nós saímos do lamaçal do pecado, nós somos transformados por Jesus Cristo e os nossos inimigos são sucumbidos, são derrotados e destruídos pelo poder que há no nome de Jesus. E mesmo assim, ainda olhamos para os nossos momentos sem Deus e desejamos aqueles momentos, enquanto Deus está te tirando do Egito. Deus hoje está te tirando do lamaçal do pecado. Deus hoje está fazendo você passar com os pés enxutos pelo Mar Vermelho. Deus hoje está te levando para o deserto para ter um encontro com Ele e falar com Ele e viver com Ele eternamente, para que você possa alcançar a terra prometida. É esse amor que nos atrai à presença de Deus, e esse amor se chama Jesus. Deus nos conduz a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos leva a Deus. Jesus Cristo nos atrai. Jesus Cristo nos impulsiona a viver com Deus. Jesus Cristo nos motiva a ser semelhante a Ele, para que possamos ter uma vida abençoada nessa terra. Que você hoje possa olhar para as obras de Jesus e o quanto Ele te amou. Que você hoje possa olhar para a presença de Jesus e a sua graça e dizer: a minha vida é tua, meu coração é teu, porque ninguém me amou tanto assim, a ponto de entregar a sua própria vida para que eu pudesse ser salvo. Ninguém me amou tanto assim. E eu acho interessante que no livro de Romanos diz: talvez por um justo alguém ouse morrer. Talvez por um justo alguém ouse morrer. Mas Cristo morreu por mim e por você, ainda sabendo que nós estaremos aprisionados pelos nossos pecados, presos e cativos pelos nossos pecados, porque nos afastamos da presença de Deus, porque nós deixamos nos guiar longe da presença dele. E existe uma multidão de homens e mulheres que ainda se afastam da presença de Deus, mesmo tendo escutado essa palavra por mais de uma vez. E talvez você seja essa pessoa que já ouviu sobre a palavra da salvação por várias vezes. Mas o que eu posso dizer para você, ainda é tempo de dar ouvidos à palavra de Deus. Ainda há tempo de se entregar ao Deus vivo. Ainda há tempo de celebrar uma festa no deserto, na presença de Deus, e ver Deus te levando a novas alturas.
e ver Deus te levando à terra prometida, e ver Deus te dando segurança nessa terra, e ver Deus te alimentando com a presença dele e te enchendo com o Espírito do Senhor e transformando a sua vida por completo. Há tempo de você ser a mudança na vida de outras pessoas, porque Deus mudou a sua vida. Há tempo de ver o poder de Deus manifesto. Deus usou Moisés no meio do deserto. E hoje Ele quer usar você. Hoje Ele quer falar contigo. Ele falou com Moisés no meio do deserto. E hoje Ele quer falar contigo. Hoje Ele quer que você levante as suas mãos para que as vitórias aconteçam no meio da sua casa e da sua família, assim como foram as mãos levantadas de Moisés para que o povo de Deus vencesse no meio daquela batalha. Hoje Deus quer que as mãos levantadas sejam as suas. Hoje Deus quer que você seja a pessoa que vai guiar a sua família para sair do Egito, para passar pelo deserto, rumo à terra prometida e alcançar a graça e o favor de Deus. Hoje Deus quer te levantar da mesma forma que levantou Moisés, da mesma forma que levantou Josué, da mesma forma que levantou Jeremias, da mesma forma que levantou Isaías, os profetas, da mesma forma que levantou Pedro, Paulo, da mesma forma que ele levantou Silas, da mesma forma que ele levantou João, da mesma forma que levantou Tiago, Felipe, da mesma forma que ele levantou muitos homens de Deus, da mesma forma que ele levantou Gideão. Deus, Ele te vê no local onde você está e no meio das suas dificuldades. Mas Ele não quer te deixar lá. Ele quer te tomar pela mão, te sustentar, te levantar, te ajudar. Ele quer te conduzir por lugares seguros. Mas para isso você precisa hoje entender que Deus te amou, que Deus está te atraindo, que Deus te chama para Cristo, que Deus te conduz para uma comunhão com Ele, que Deus te permitiu passar pelo deserto para que o seu coração revelasse o que estava dentro dele. E que neste momento, no deserto, o seu coração se revele, dizendo: eu quero mais e mais de Deus, mais do teu poder, mais da tua unção, mais da tua glória, mais conhecimento, maior relacionamento, segurança, abrigo, consolo e o amor que só Cristo pode nos dar. Porque Ele nos amou além dos nossos pecados. Hoje Cristo está fazendo uma chamada para você. Hoje Ele está te chamando para que você possa fazer o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 37. Que diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. O Senhor deseja manifestar as tuas obras. E quando você passa pelo caminho do deserto e encontra Jesus Cristo que derramou seu sangue por nós, você é transformado. A sua vida é transformada, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. E nós somos expostos à luz. E é encontrado em nós perdão e redenção e remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E o que é exposto em nós é a santidade do Senhor. Não tenha medo de se aproximar de Cristo por causa dos seus pecados. Não tenha medo, porque a primeira coisa que Cristo faz por nós é perdoar todos os nossos pecados. E a palavra do Senhor diz assim, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tenha medo de ir para a luz com seus pecados, porque quando você vai para Cristo Jesus, Ele te purifica de todos os pecados. Portanto, esse é o amor de Cristo para nós. Tudo que nós já cometemos,
os nossos erros em Cristo Jesus são perdoados. Para que dali daquele encontro possamos ter a nossa vida santificada. Portanto, então, entregue seu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu juízo como o sol do meio-dia. Que Deus abençoe a sua vida agora, neste momento. Eu vou orar para que eu e você possamos ter esse encontro com Jesus, porque Ele nos atraiu com amor e com bondade. Então, se Ele nos atraiu, nós temos que ir ao seu encontro e andar com Ele eternamente. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, estamos agora diante da Tua presença, do Teu poder, dizendo: Senhor, obrigado por nos atrair, porque nós estamos indo em direção ao Teu amor. Obrigado por nos atrair, porque nós estamos indo em direção à cruz. Pai querido, obrigado por nos atrair, porque nós estamos passando pela cruz. Oh, Pai querido, o seu sangue derramado ali nos purifica de todo pecado. Obrigado por nos atrair, porque agora, ao passar pela cruz, nós temos as nossas vidas santificadas e transformadas, e agora nós queremos viver como o Senhor viveu. Queremos expressar os nossos atos como o Senhor expressou os seus atos, com bondade, com amor, com misericórdia. Queremos, ó Pai querido, viver, ó Pai querido, da mesma forma que o Senhor viveu, se entregando ao nosso Pai e clamando ao nosso Pai, dizendo: santificado sim seja o teu nome. Pai, neste momento eu confesso que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Neste momento eu entrego a minha vida a Ti, dizendo: Deus, não existe outro Senhor, não existe outra rocha, não existe outro Redentor, não existe nada nem ninguém que possa sustentar a minha vida, a não ser o meu libertador e amigo Jesus. E neste momento eu o adoro, eu o exalto, glorifico o Teu nome. Pai querido, como igreja do Senhor, Pai querido, eu oro neste momento por aqueles que ouviram esta palavra, para aqueles que ouviram a Tua palavra e falaram: Senhor, eu quero o Teu perdão, eu quero renunciar os meus pecados, eu quero deixar a vida do Egito, aquilo que me aprisionava, eu quero agora tirar os grilhões que estavam prendendo os meus pés nesse cativeiro. Eu quero agora ver as algemas caírem das minhas mãos, aquilo que prendia, para aquilo que não me dava liberdade. Eu quero agora viver uma vida em Cristo Jesus. Este é o momento da aliança do Senhor ser renovada sobre essas vidas que estão clamando: Senhor, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ser atraído por essa bondade, eu quero viver esse amor em minha vida, eu quero ser preso por cordas de amor. Este é o momento que a tua igreja está clamando a Ti. As pessoas estão declarando que precisam de Ti. Então que o Senhor venha, ó Pai querido, de encontro a esses corações, ó Pai querido, de encontro a estas vidas agora, Pai querido, e revele a elas a Tua graça, o Teu poder, e que já possam se sentir perdoadas e amadas, envolvidas pela Tua graça e dispostas a dizer: eu sirvo ao Senhor, que me libertou do cativeiro do pecado, que me libertou da ignorância do meu passado e me conduz para a sua presença. E possa dizer: hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e Ele me conduz à minha vida. Deus Todo-Poderoso, eu oro a Ti, e seguindo o Teu nome, que seja derramado do Teu poder e do Teu Espírito sobre cada vida que ousou agora a se mover em passo de fé e dizer: eu vou ao Teu encontro, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me atraiu. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém.